que as pessoas gostam de participar de um sonho maior, todo mundo gosta de participar. As pessoas gostam de jogar num time, quer dizer, é prazeroso você estar fazendo a coisa junto com outras pessoas. É prazeroso você ser reconhecido pelas pessoas em volta de você, né? Então, tudo isso existe lá. É prazeroso quando as coisas estão melhorando, você saber que você também é dono daquilo. É prazeroso você ser criativo. Então, as nossas empresas, se você tiver uma ideia nova, ou você quiser fazer uma coisa diferente, ou testar uma coisa diferente, nós vamos tentar lhe dar uma oportunidade, né? As pessoas querem ser criativas, querem ter um sonho grande, querem participar e, obviamente, querem ser reconhecidas também. Então, a natureza humana gosta de ser reconhecida também, né? E não é só necessariamente financeiramente. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que estar construindo alguma coisa. Você tem que estar fazendo alguma coisa que vai contribuir para a sociedade. Uma característica nossa é que nós nunca estamos satisfeitos. Nós estamos sempre querendo chegar em algum lugar, melhorar. E é sempre tentando chegar lá, melhorando as coisas e as coisas em volta de nós, né? Eu acho também que as habilidades das pessoas são diferentes, quer dizer, um gosta de fazer isso, o outro gosta de fazer aquilo, e eu gosto de fazer o que eu gosto, e o que eu gosto eu vou querer fazer bem, muito bem. Então, acho que assim, os princípios básicos é construir, estar sempre construindo, estar sempre querendo melhorar, estar sempre querendo contribuir para o mundo, para que ele seja um mundo melhor mais para frente, e, ao mesmo tempo, fazendo o que você gosta e fazendo muito bem, né? São as coisas que me norteiam. Meu pai era um estrangeiro que veio para o Brasil, e a minha família toda lá na Suíça eram comerciantes de queijo. São comerciantes de queijo há mais de 300 anos, numa pequena cidade de 10 mil pessoas. E meu pai veio desse ambiente, de ser um comerciante de queijo, de uma cidade, na Suíça, que é pequeno, e vindo de uma cidade pequena. Quer dizer, então, ele chegou aqui e tentou montar um negócio de laticínios e de queijos e coisas assim, porque era o que ele conhecia, e, obviamente, ele pensava relativamente pequeno, né? E ficou ali, naquele negocinho muito pequenininho. E assim, eu tive como eu contei, você ouviu lá, quer dizer, eu tinha um avô suíço também, esse era comerciante de cacau, na Bahia. E esse, por lidar num mercado internacional e assim, já pensava maior, era o pai da minha mãe, né? E então minha mãe era filha de um comerciante de cacau na Bahia, mas que teve a oportunidade de estudar lá fora, de ser mais ambiciosa em termos grandes ou assim. E ela que me tirou, vamos dizer, de ser um surfista, tenista, no carioca, né, que adorava o arpoador, adorava a praia, assim, pois de repente me vi lá em Harvard, que eu não era nada confortável para mim, mas e ela que insistiu que eu ficasse lá, que eu terminasse e que me abriu meus olhos para um mundo maior e assim. E minha mãe, que era muito ambiciosa, que sempre me incentivava
a fazer coisas maiores e correr risco e esse tipo de coisa. O papel do conselheiro é basicamente representar os acionistas para que a companhia seja melhor lá para frente, né? E o conselheiro é um defensor da cultura, é um escolhedor das melhores pessoas que vão ser os executivos no futuro. Tem que atrair outros conselheiros bons também para trabalhar com ele. No nosso caso, eu participei de alguns conselhos de empresas públicas grandes, empresas com muitos acionistas, sem dono e assim. E francamente, o conselheiro é um cara que vai lá naquela reunião e não sabe muito o que está se passando. E eu não gostei da experiência. Eu fui conselheiro da Gillette, da Swiss Re, Daimler Chrysler, umas coisas assim. E no nosso conselho, o conselho tenta se interessar, né? Quando nós vamos à China, uma das primeiras coisas que nós fazemos é tomar café com os trainees, nós queremos ver os trainees. Não tínhamos talento nem a disciplina de racionalizar a parte operacional ou dissecar as coisas para ver como que elas podem ser feitas mais eficientemente ou assim, né? Então, isso foi a grande contribuição do Falcone, que tinha estudado todos os métodos japoneses de just-in-time e de maior eficiência, e black belt, e todas essas coisas. Quer dizer, ele adicionou à nossa cultura algo que nós não tínhamos, e que, obviamente, numa empresa muito maior, como é a ABI hoje em dia, e assim, é muito mais importante, né? Quando você tinha 250 pessoas, como nós éramos no banco, 300 no máximo, assim, isso não era tão importante. Mas, numa empresa muito maior, eu diria que foi essencial, e nós não teríamos conseguido ter feito o que conseguimos fazer sem essa disciplina que o Falcone trouxe para nós. Então, tem que tirar o chapéu aí para o Falcone. Se firmou entre um grupo de pessoas. Então, o que você viu nessas diversas empresas é oriundo dos programas de trainee, que incute os mesmos princípios nas pessoas, que escolhe os melhores, que passam por vários testes antes de irem para frente, que debatem com outros sócios como que a cultura pode ser melhorada e assim. E aí, como eu disse, nós estamos sempre tentando escolher gente melhor do que nós. E é a obrigação de todo mundo na nossa cultura escolher gente melhor do que ele. Ninguém é promovido na nossa organização se ele não tiver alguém tão bom quanto ele para substituí-lo. Isso vai gerando mais gente boa, né? Descobrimos cedo, no Partnership Garantia, que você tem que ter pessoas diferentes. Quer dizer, não pode ser todo mundo igual. Tem pessoas diferentes, tem habilidades diferentes, e você tem que tentar atrair essas pessoas. Tem pessoas que são ótimas de retaguarda, tem outros que são ótimos na área de vendas. Então, nós estávamos acostumados a ter pessoas com características diferentes. O Marcel, o Beto e eu temos características diferentes,
mas temos princípios básicos similares, não é? Acreditamos em meritocracia, acreditamos em atrair o melhor talento possível, como o André falou, acreditamos em ter os custos mais baixos possíveis, porque é o único elemento de um negócio que você realmente consegue controlar. E, basicamente, achamos que temos que encontrar sempre pessoas melhores do que nós. Então, temos aí um bando de gente que trabalha conosco, que, francamente, são melhores do que nós hoje em dia. Eu dava bolsas, quer dizer, então o pessoal aparecia lá no escritório, como o Brito apareceu, e eu ia dando bolsas. E aí eu devo ter dado assim umas 500 bolsas e não tinha mais nem noção de para quem eu tinha dado, e dava para tudo quanto é coisa, psicologia, arquitetura, né? E ajudando pessoas mais jovens eu ia ajudando. E aí decidi que era hora de formalizar aquilo um pouco melhor, e aí o Beto e o Marcel se juntaram a mim, né, e organizamos a Fundação Estudar. O objetivo inicial era ajudar pessoas que queriam estudar, especialmente estudar no exterior, que naquela época era mais difícil de se obter os recursos para estudar no exterior. E depois mudamos isso para ajudar as pessoas a estudarem aqui. E aí começaram a voltar os bolsistas, e aí nós começamos a fazer um network desses bolsistas, e vimos que, tanto quanto o benefício de poderem estudar, ou o apoio financeiro, eles tiravam grande proveito desse network dos bolsistas. Então, tínhamos eventos em comum, onde eles se conheciam, trocavam figurinhas, um contratava o outro, um ajudava o outro, né? E essa parte de networking ficou bastante importante, como é hoje em dia. Tem quase 1000 bolsistas por aí, temos reuniões anuais, tem vários eventos, e é isso que a Fundação é um centro de tornar as pessoas, para elas poderem ajudar as pessoas para que elas possam voar mais alto e possam contribuir mais para o país, né? O tênis foi super importante, né? Porque competir lhe treina muito, né? E você, quando você compete, você começa a ligar o esforço ao resultado, quer dizer, não tem resultado sem esforço, sem suor, né? Então você aprende que tem essa relação de suor com o resultado, de competir. No tênis também você às vezes perde, quer dizer, perdeu, senta e analisa por quê, como é que foi, como é que vai melhorar na próxima vez, né? E tive o benefício do professor chileno, do INCA, que teve uma influência grande, maneira que eu vejo as coisas e assim. Então, eu acho importante o esporte na vida de qualquer pessoa, e ajuda muito nos negócios também, né?